Então, vamos lá. A outra doença, e essa não tem na apostila de vocês, tá? Não sei por que também, tá? Aí que o vestibular cobra muito, é a leishmaniose, tá? Na leishmaniose, uma doença que, inclusive, recebeu o nome, né, por ser descoberta aqui no Brasil, né, a Leishmania brasiliensis, um dos protozoários que causa, então, por isso, ele tinha que estar ali na apostila de vocês, né, porque ele é muito importante, tá? Na leishmaniose, nós vamos ter dois tipos, a visceral e a tegumentar. Até uns, sei lá, uns 30 anos atrás, nós não tínhamos a visceral no Brasil, nós só tínhamos a tegumentar. A tegumentar é aquela que dá na pele, no tegumento do indivíduo, conhecida também como úlcera de Bauru ou ferida brava. Então, leishmaniose, úlcera de Bauru, porque foi descoberto pela primeira vez na cidade de Bauru, em São Paulo, né? Ou ferida brava, porque era uma ferida que não sara. Então, é uma leishmaniose tegumentar. Tá? Você vê a ferida ali, você vê a doença, você trata ela, porque é uma ferida que por si só não sara. Ou mesmo ela cicatriza, daqui a pouco, cicatriz não, ela tende a formar casquinha, né? Daqui a pouco ela abre de novo, né? Aquele troço fica purulento, etc., né? É bem feio de ver. Mas você está vendo, e é na pele. A visceral, ela vai atacar o intestino, então ela é interna, você não vê. Muitas vezes, quando você sente os efeitos, né, de uma ferida no intestino, o intestino já está se rompendo, então é muito mais grave. Ela não existia no Brasil, ela chegou no Brasil, né? E como aqui já tinha uma leishmaniose, já tinha as condições, ela também acabou se espalhando. Então nós temos duas, tá? A tegumentar, a tegumentar e a visceral. Tá? Então, ó, a tegumentar, úlcera de Bauru, que eu falei para vocês, né, ela é ocasionada pela Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis e guianensis, das Guianas, tá? Todas elas são o quê? São produtoras da leishmaniose. A leishmaniose brasiliensis e amazonensis causam a de pele, aquela que você não complica, digamos assim, não põe em risco a vida do indivíduo, a não ser que ele tenha uma infecção bacteriana. Já a calazar, a leishmaniose visceral, ela tem como agente etiológico a Leishmania donovani, tá? Ou a Leishmania chagas. Essas duas, a donovani e a chagas, é que vão fazer com que você tenha aquela doençazinha no intestino, que é muito, muito mais grave, né, para o indivíduo, principalmente porque ela é de difícil constatação, e quando você tem os sintomas, às vezes é tarde. Ó, tá pulando 2 slides de cada vez, vamos voltar. Então, ó, o vetor, quem que transmite a doença? Olha lá, é um mosquito, agora é um mosquito que vai picar e está nas glândulas salivares também, como nós já falamos para vocês, tá? Só que é o flebótomos, que hoje é chamado de Lutzonia longipalpis. Então, o Lutzonia longipalpis é um mosquitinho que vai vir picar você ali, se alimentar do teu sangue, tá? É o chamado mosquito palha ou birigui, né? Um mosquitinho bem pequenininho, de cor de palha, né? E que pode transmitir essa doença. Lógico que ele tem que ter picado antes uma pessoa doente também. Se não picou uma pessoa doente, a pessoa não vai ter a doença, tá? Esse é no Brasil, gente. Vocês têm que saber, se for perguntado, é a Leishmania brasiliensis, é a amazonensis. Lógico, a guianensis também ali, mas é lá nas Guianas aí. Né? A mesma Leishmania cutânea. Tá? Essa aqui, como foi introduzida, eles perguntam, né? Ela existe, ela é chamada leishmaniose visceral, e pode ver que também é o mesmo mosquito, Lutzonia longipalpis, o mosquito palha ou birigui. Então, o mesmo mosquito pode transmitir as duas doenças. Por isso que ela se deu bem, né, aqui no Brasil, quando chegou, né, essa leishmaniose visceral, vindo lá de outros locais quentes, né, do mundo aí. Tá? Tranquilo? Transmissão. Picada do flebótomos, né, ou, né, como eu falei para vocês, que mudou de nome agora, né, o Lutzonia, que vocês têm ali, né, flebótomos era o nome antigo que ele tem, né, ele é lá da família, né, dos
Flebotídeos, tá? E por isso o nome flebótomos, né? Então, como é que a gente pega essa doença? Picada do mosquito contaminado. Acidente de laboratório é quando, por exemplo, você estava fazendo pesquisa com o bichinho lá e o mosquito escapou muito pequenininho, infectado, e pode picar lá um pesquisador, né? Então, isso é chamado de acidente de laboratório. Transfusão sanguínea em via congênita, igualzinho, né? Por sangue contaminado ou por vias congênitas, mãe passando direto para o feto, tá? Reservatórios naturais, também tem reservatórios naturais, quer dizer, não é só entre ser humano e ser humano. Os reservatórios naturais são cães, raposas, preguiças, gambás, roedores. Tanto que quando uma das formas de você evitar é você acabar com os cães soltos na rua. Normalmente, quando são vilas que tem um aumento do número de casos, o pessoal da sanitária chega lá e acaba com todos os cachorrinhos que tem por lá também. Pelo menos os cachorrinhos soltos, né? Então, aqueles que não têm dono, porque eles são reservatórios. Infelizmente, não tem o que se fazer, tá? Então, se livra dos bichinhos que estão soltos lá. Lógico, hoje a gente já tem outras formas, né? Você tem lá adoção responsável e tudo mais, os cachorrinhos depois do tratamento. Antigamente esse tratamento era caro, então acabava se matando os cachorrinhos. Hoje, né, a gente consegue tratar os cachorrinhos também, né? Tá? Tranquilo? Ó. Forma parasita. Então nós vamos ter a mastigota e a promastigota. A mastigota que a gente encontra no vertebrado, tá? Esse não tem flagelinho. Então dentro lá dos vertebrados ele está na ferida do cara, tá? E esse aqui, ó, o promastigota é que você encontra lá no mosquitinho. Então, dentro do mosquitinho, aquela partezinha que tem o flagelo, que caracteriza, né, um flageladozinho, aquele que tem flagelo, flagelata. Ok? Tranquilo? Mais um passinho. Ciclo biológico, então ele é heterogênico, porque ele tem dois seres, né, o ser humano e o mosquito, dentro do vertebrado, né, os mamíferos em geral, e no invertebrado, o Lutzonia, que é o mosquitinho que nós temos lá, que causa, que transmite, digo, a doença, tá? Aqui você só tem o promastigota, lá que eu falei para vocês, né, durante várias divisões, dentro da corrente sanguínea do indivíduo, lá na feridinha, né, na pele, o mosquito vem e pica, né, então veja, normalmente eles se escondem dentro dos macrófagos. Macrófagos são as células de defesa do nosso próprio organismo. Então, quando você tem uma infecção, o macrófago tem a função de digerir o invasor. Mas nesse caso, o macrófago, digo, o glóbulo branco, não consegue digerir. Ele fica com ele vivo lá dentro, né? E o macrófago fica infectado. Então, aquele que tinha que defender o teu machucado acaba propiciando, né, uma maneira do bichinho se esconder e proliferar dentro. Tá? Aí, veja, quando, né, no macrófago, ele vai lá para o intestino, tá, da forma amastigota, dentro do Lutzonia, do mosquitinho. Tá? Migra para as glândulas salivares, e aí, quando o mosquitinho for lá fazer aquela anestesia que eu falei para vocês, para furar a gente, para se alimentar de sangue, ele passa essa forma promastigota para dentro do nosso organismo, né? Esses aqui penetram, vão se transformar em amastigota, vão lá para a pele, se for a cutânea, né, ou para o intestino, tá? E ali eles vão começar uma feridinha, vão começar a se alimentar daqueles tecidos e vão ocasionar lá uma reação, né? Como os macrófagos vão ser direcionados para lá, mais células eles têm para poder proliferar dentro delas. Tranquilo? Beleza? Na cidade onde tem, né, normalmente as pessoas dizem que estão com lesh, né? Ah, eu estou com lesh. Aí os caras tomam a injeção e curam da lesh. Mas quando eles vão para o mato, eles são mordidos pelo mosquitinho e readquirem a doença de novo. Uma coisa que dá para evitar, uma coisa que a gente vê no Flebótomos, né, do Lutzonia, é que ele não gosta de ambiente aberto, ele gosta de ambiente de mata fechada. Então, quando você desmata, você expõe o ser humano ao mosquito, tá? Então, ele não tem para onde ir, ele vai se esconder dentro das casas que os indivíduos têm na floresta. Ele não gosta de ficar exposto. Por isso, por incrível que pareça, evitar o desmatamento é uma maneira de você evitar que a doença se propague.
né? E é lógico, você viver a uns 500 metros da floresta ali, porque ele não passa disso, né? Até 500 metros ele voa longe da mata, daí ele vê, opa, estou muito longe, e volta. Porque ele está se expondo, no caso, aos predadores. Então ele não gosta, tá? Combater os cães vadios ali, né, que dá a leishmaniose visceral e tal, né, é mais hoje no caso aqui, de uma tratamento dos animaizinhos antes que ele tenha as feridas, porque daí fica um troço feio, né? Tratamento dos doentes. Se você trata os doentes, você não tem mais a doença proliferando pelo ambiente. O mosquitinho não tem, né, como levar a doença de um ser para outro, porque você está evitando, né, a doença no ser humano. Mas tem que cuidar dos reservatórios naturais, de aulas, etc, etc. Tranquilo? Beleza? Perguntas aqui. Hã? Nenhuma? Então, você não tem nenhuma. Um abraço. Até quinta-feira. Um grande abraço. Vamos dizendo tchauzinho para o teacher e até tchau.